Deixa eu falar agora com a Thaís Travessoli, coloca ela no telão do BG aqui pra mim, a nossa Thaís Travessoli, deixa eu dar uma boa tarde pra ela, porque teve uma situação que aconteceu no final de semana que me deixou apavorado. Chegou pra mim, chegou pra nossa produção e nós ficamos aqui apavorados, tá? 2 crianças teriam sido abandonadas pela mãe no bairro Xaxim. 2 crianças, se eu não me engano, 5 anos e 1 ano e pouquinho. Inclusive uma teria espectro, seria portadora de espectro autismo, né? A Thaís Travessoli vai contar melhor essa história pra gente. O que você apurou, Thaís? Boa tarde. Oi, Jasson. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Boa semana pra quem tá aqui acompanhando o Balanço Geral. Jasson, nós apuramos o seguinte. Imagine o desespero. As 2 crianças estavam sozinhas nessa casa no Xaxim, aqui em Curitiba. A menininha pequena, 1 ano e 7 meses apenas, Jasson, e o irmãozinho dela de 10 anos. Os 2 estavam em casa. De repente, os moradores começaram a ouvir, Jasson, gritos de desespero, de choro de criança. Opa, tem alguma coisa de errado nessa história. Chamaram a polícia militar. Quando os PMs chegaram nessa casa, eles tiveram que arrombar a porta, segundo o Conselho Tutelar, para entrar nessa casa, Jasson, e aí poder resgatar as 2 crianças. Não tinha nenhum adulto ali. Os 2, a menininha de 1 ano e 7 meses, e o irmãozinho de 10, que é autista, como você disse, Jasson, confirma assim essa informação. Os 2 estavam ali chorando bastante, a mãe não estava perto, nem o pai também. Aí começa aquele trabalho de busca para saber por que eles estavam sozinhos e há quanto tempo eles estavam ali. Conselho Tutelar foi chamado, Jasson. Daqui a pouco a gente vai voltar com a história completa aqui no BG. E aí você que está assistindo o BG vai saber o que é que a mãe disse. Que eles tentaram localizar ela num primeiro momento, depois ela procurou o Conselho Tutelar e aí deu uma justificativa para as crianças estarem sozinhas. Eu conversei pela manhã com um conselheiro tutelar que fez esse atendimento, Jasson. E além disso, tem mais uma questão nessa história, que elas poderiam ter sido encaminhadas para uma casa de acolhimento mais cedo, se o trabalho, se o sistema funcionasse melhor. Porque, segundo o conselheiro tutelar, ficaram a tarde toda até esse transporte acontecer. Daqui a pouco a gente volta, então, com mais detalhes dessa história. Mas muito triste o que aconteceu com essas 2 crianças. Imagine a menorzinha e o outro com autismo ainda, uma situação que foge do controle e deixa a criança mais desesperada, ele muito agitado com o que estava acontecendo. Jasson. Pois é, eu sinceramente fiquei assustado, arrepiado com essa história, viu? A gente volta a conversar já então, Thaís. Agora, quer ver um outro tipo de violência também? Esse que a gente registrou nesse final de semana e a Thaís Travessoli vai trazer agora nessa reportagem, onde 2 crianças foram abandonadas. 2 crianças que foram abandonadas pela mãe no Xaxim. O menino, 10 anos, é autista, e a menina, menos de 2 anos. Tudo muito triste, mas eu tenho que mostrar para você. As crianças estavam numa casa que fica nesta rua, no bairro Xaxim, em Curitiba. Vizinhos ouviram o choro e chamaram a polícia militar. Os policiais tiveram que arrombar a porta para resgatar as crianças. A menina tem 1 ano e 7 meses. O menino tem 10 anos. O Vilmar é da equipe do Conselho Tutelar que atendeu o caso. Eles tentaram por várias vezes contato com a mãe por telefone, até que ela procurou o Conselho Tutelar no final do dia. Disse que tem depressão e que deixou as crianças sozinhas por 2 horas. Ela disse que ela estava ansiosa em demasia e que ela saiu para dar uma volta e que saiu em torno de 2 horas. E disse que sabe o potencial do seu filho e que o seu filho faz ou não faz. Diz que ela tem o pleno conhecimento do seu filho, mas a gente sabe que uma criança normal já não tem previsão do que ela possa fazer. Imagine uma criança autista, né? Não bastasse o desgaste gerado para as crianças durante a manhã, o encaminhamento para a casa de acolhimento demorou, segundo o conselheiro. Elas ficaram a tarde toda no Conselho Tutelar e no final do dia foram encaminhadas para casas separadas. Os transportes já estavam na hora do almoço, quase na hora do almoço, e a trocar de plantão demoraria esse transporte. Aí, como a polícia militar estava no local, o que a gente fez? A gente pediu para ele que trouxéssemos as crianças até a sede do conselho e daí pedimos a vaga. E essa vaga demorou bastante, porque diz o artigo 227 da Constituição que criança e adolescente é prioridade, é primazia. A inclusão é uma palavra muito forte que não é bem assim. As crianças ficam em acolhimento até decisão da Justiça. A mãe pode responder por abandono de incapaz.
Pois é, doutora Márcia, uma situação realmente muito triste que preocupa a todo mundo. Eu não sei se essas crianças não deveriam ficar juntas, talvez até pela idade, né? Não tivesse condições delas ficarem no mesmo ambiente. Mas não seria o mais acertado? É que esse primeiro acolhimento, ele é temporário, ou seja, até se definir realmente o retorno para casa ou que se busque uma família extensa, ou seja, outros parentes que possam ficar com ela. Então, isso é bem temporário. Então, nesse momento, talvez pelas condições até físicas, nós temos um bebê e uma criança com uma condição especial, talvez fosse o melhor momento agora, mas uma situação muito temporária, com certeza. Mas ver essa situação da violência que a gente tem visto com as crianças. Por que se fala, e é comprovado, que a violência acontece mais em ambiente familiar? Porque acontece com as pessoas que têm acesso a essa criança, né? Se essas crianças têm pais diligentes, mães diligentes, né? Essa criança vai ter menos chance de estar em risco com outras pessoas. E esse risco, infelizmente, está dentro de casa. Então, é dever nosso, como cidadão, estar atentos não só às nossas crianças, mas às crianças do nosso entorno. E, se for o caso, fazer sim a denúncia, porque quanto mais tempo a criança fica nas mãos de um agressor, maior é o dano que ela sofre. E elas têm esse direito assegurado, né, pela própria Constituição, né, de serem prioridades. Né? Embora, como disse ali o conselheiro tutelar, o Vilmar Constantino, nem sempre às vezes isso acontece, né? Mas é claro, é necessário sim que se faça isso e essa priorização seja cobrada, inclusive, né?